Olá, boa noite a todos. Feliz de ver isso aqui cheio. Para mim é um prazer estar aqui vindo conversar contigo. Enorme. O Eu Mestiço, que é o nome desse projeto, começou com esse livro que chama Raça e Classe no Brasil Rural, que é uma pesquisa dos anos 50 da Columbia University em parceria com a Unesco. E quando eu encontrei esse livro, assim, uma amiga minha me apresentou, a Bárbara Wagner, que está aqui na exposição, e eu fiquei surpreso, assim, como ele fazia uso de uma metodologia de fotografia, assim, apresentando em algumas cidades do país, eles convidavam participantes a olharem retratos, assim, de um branco, um mestiço e um negro, e discutir em 5 categorias, assim, quem era o mais honesto, o mais bonito, o mais inteligente, o melhor trabalhador, o mais religioso. Então, assim, era uma pesquisa que convidava um pouco a você julgar o outro a partir da fotografia, quase como se a fotografia fosse um documento neutro completamente. E com isso, assim, o texto ele não apresenta as fotografias utilizadas, mas ele começa a analisar as respostas. E com isso ele vira uma espécie de coleção de expressões preconceituosas, de exercício do racismo. E 1952, né? Mas para minha surpresa, assim, aquele tipo de pensamento era completamente hoje. E mais ainda nesse Brasil que a gente está, né, nesse mundo onde o conservadorismo está ficando cada vez mais explícito, mais cru e mais em exercício, né? As coisas estão muito tensas agora, assim. E tem todo esse contexto que vem pipocando nas últimas semanas, mas eu fiquei muito surpreso como a maneira de pensar, as expressões ainda eram muito corriqueiras. Se as pessoas cuidavam mais a não falar as coisas por conta de uma sensação do politicamente correto, ainda se pensa muito parecido. E esse foi o ponto de partida do trabalho. Eu pensei, se as fotos originais não estão mostradas, como fazer imagens que pudessem se aproximar desse texto e explicitar essa confusão de um ontem que é absolutamente hoje. E foi assim que eu entrei nessa aventura, assim. Eu experimentei fotografar em 4 cidades, né? Assim, São Luís do Maranhão, Imperatriz, no interior do Maranhão, com as quebradeiras de coco Babaçu, que são essas senhoras incríveis aí, alguns dos personagens, a Zuleide, a Faustina. Ilhéus, na Bahia, e São Paulo. E foi um pouco... comecei em, tipo, primeira semana de janeiro, e isso se estendeu por uns 6, 7 meses, assim, o processo de fotografias, de conversar um pouco sobre esse trabalho. Visualmente, eu estava interessado num livro assim que eu guardava há anos, assim, que era um manual de desenho a partir de fotografias, que era um manual canadense da década de 70, que fotografava em todas as perspectivas uma ação, um gesto de corpo. Era em preto e branco, chamava Fairburn System of Visual Reference. E era basicamente tirar fotografias no nível do olho, de baixo para cima, de cima para baixo. E aí uma situação muito cartunesca, né, assim, era desenvolvida assim nas páginas. E um dos livros era personagens étnicos, numa ótica norte-americana, né, assim. E era, claro, o indiano, o negro, todo o que não era, tudo aquilo que não era branco, todas aquelas pessoas que não eram brancas. E aquele livro era uma coisa super desconcertante. E era fascinante também aquela tentativa perversa de criar essas tipologias. Então, com esse livro, eu fiquei muito intrigado e achei que isso era uma maneira de fotografar esse projeto. Então, cada uma das cenas que vocês veem aqui, eu estava numa tentativa obsessiva de dar conta, repetindo aquele gesto, por vários ângulos e situações. No processo de edição, eu abandonei essa ideia de fazer grandes painéis que dessem conta dessa decupagem de todas as cenas e passei a fechar em alguns momentos que me pareciam mais fortes, mais interessantes. E aí foi muito intenso, porque eu
encontrava pessoas na rua, convidava amigos de amigos, conhecidos, assim, com uma variedade né, de tipos físicos, de classe, de origem de raça, mas chegou uma hora que era preciso soltar a tentativa de dar conta de toda a sociedade, porque isso aí seria completamente falido. E eu fui muito dando espaço para os encontros que iam acontecendo, para uma atenção a como a ideia de privilégio e desprivilégio ela se manifesta num julgamento visual da pessoa. Assim. Então, a ideia de julgamento ela é cotidiana para todos nós. Assim. Então, por mais que a gente não fale, a gente lide com ideia de respeito, assim, a gente julga o outro o tempo todo, que a gente encontra, que a gente vê na rua. Então, para mim, o projeto ele também tinha uma espécie de toque de um estereótipo, e um pouco quase revisitar criticamente esse procedimento proposto lá na década de 50, que era atiçar como é que o outro se comporta diante daquela imagem, no caso, o público. E aí o convite era basicamente de desenvolver situações diante da câmera, quase como encarnando personagens mesmo, assim, emoções, uma coisa de felicidade, de reação, de grito, de força. E foi um pouco, assim, foi bastante espontâneo, assim, eu ia entendendo mais ou menos, fazendo algumas proposições, recebendo feedbacks e vendo o que é que acontecia diante da câmera, a gente encaminhava para uma direção. Mas aquilo tudo também era muito, no processo de fazer, aquilo também tinha muito desconforto, né? Para mim, assim, porque na hora que para mim, para o outro, a imagem do outro, como é que o outro se vê, como é que o outro se verá, o que é que aquela imagem vai estar provocando no momento né, da exposição, e quando aquilo ganhar o mundo, que tipo de criticidade, ou que tipo de articulação aquilo lança. E na hora de juntar as imagens com o texto, foi tipo um colapso para o projeto. Assim, eu entrei num super parafuso, porque eu via que, na verdade, fazer pequenos trechos daquele texto original da década de 50, quando eu juntava, eu reafirmava o racismo daquele momento, que não existia distanciamento histórico como eu imaginava. E isso foi uma coisa que foi uma explosão, porque eu digo, que arapuca, assim, eu fui pego completamente de surpresa, numa ingenuidade gigante, eu acho, porque assim, é claro que isso podia acontecer, mas eu estava confiando que de algum jeito essa amarração ela podia trazer outro tipo de explosão, mas a explosão é que aquilo poderia ser ofensivo para os fotografados, para as pessoas que vissem, enfim, para uma dor que na verdade não é minha exatamente. E aí eu entrei em toda uma discussão bastante complexa e bastante urgente sobre quem sou eu a fazer isso, para onde, não, como é que eu articulo isso, como é que esse texto, qual é meu gesto enquanto artista, enquanto essa pesquisa, enquanto esse pesquisador, né, enquanto esse fotógrafo, que tipo de articulação temporal histórica eu estava fazendo com isso. E foram várias tentativas. Eu convidei alguns amigos, assim, alguns até amigos de amigos que são ativistas e que podiam, assim, eu apresentava como é que estava e a gente debatia, assim. E foi um processo muito intenso, assim, até eu entender que eu tinha que abandonar a ideia dos trechos, porque de fato aquilo trazia uma violência perigosíssima que era um tipo de emoção que hoje e ontem, assim, mas não ia dar, assim, aquilo não caminhava para o lugar que eu queria. E aí eu decidi eu comecei a experimentar picotar o texto em palavras, e com isso eu decompunha assim o tipo de raciocínio, de construção das frases, mas eu ainda mantinha uma certa temperatura, assim, que você cheira essa violência que é tão cotidiana, que é um pouco essa linha de palavras que está aqui, e que eu exercitei fazer várias linhas, assim, também para apresentar esses conjuntos que a gente vê aqui misturados, que são as várias experiências que eu tive, assim, eles também podem ser apresentados individualmente como uma linha. E isso gera uma narrativa mais, né, mais própria a cada experiência, a cada personagem. Então, dessa maneira, eu comecei a achar que isso ainda trazia esse texto, né, da década de 50, mas também um pouco desse embrulho que eu estava sentindo, tão visceralmente, assim, ali, no coisa.
Então, o texto é todo em inglês, exceto algumas palavras que tem, que eles conservam algumas expressões que são tão próprias ao hoje ainda. Então, essa linha aqui, ela combina esses dois momentos, assim. Então, a gente tem aqui embaixo uma linha de tradução, né? E na verdade, minha tentativa era um pouco ver como é que essas palavras elas criavam também esse ritmo que leva o nosso pensamento para um lado, para o outro, e sacode e começa a se relacionar com essas imagens, assim. Então, foi um pouco isso o processo, assim, mas muito condensado. A gente tinha, né, um projeto que foi levando. Antes dele, eu fui convidado pela Performa né, uma exposição de performance em Nova York, que em 2015 me convidou a fazer os primeiros passos em relação a esse interesse nesse texto. E minha tentativa se era um texto, uma pesquisa feita por americanos sobre o racismo do Brasil, eu pensei em fazer o movimento contrário, e ir lá e ver, um pouco conversar com pessoas na rua sobre qual era a primeira experiência de racismo deles na vida pessoal, mas quando eles entenderam que racismo era uma coisa central na sociedade, ou quando é que isso dividia muito. E enquanto as pessoas contavam essas histórias, eu fazia retratos espontâneos na rua, e foi o primeiro eu fazia um painel de fotografias quadradas com sequências já de emoções que iam acontecendo na conversa. Então foi o primeiro ensaio isso, mas era um caminho mais documental. Eu reproduzia um trecho do artigo onde se explicitava a metodologia da fotografia. Fiz isso também em Santa Fé, numa exposição chamada Site Santa Fé, no Novo México, e aí a fronteira com o México já dava uma tensão diferente em relação ao cosmopolitismo, né, de Nova York. Então, assim, isso foi antes, mas na versão Brasil, que foi um momento onde assim, a gente começou a conversar, eu e o Tiago, assim, sobre desenvolver esse projeto aqui, eu entendi que eu tinha que dar uns passos mais para a ficção. Por isso que tem um pouco essa carga de estar entre o documental e o teatral, quase. Então, assim, isso às vezes fica mais evidente, às vezes menos. E um pouco desestabilizar esse lugar da fotografia documento, e um pouco, às vezes, assim, a gente vê um susto e, às vezes, a gente vê ela quase rindo, por exemplo. Esses momentos, eu acho que eles dão uma desestabilizada sobre até o que é que está se falando aqui, o que é que está se construindo aqui. E ele também dá uma aliviada numa ânsia de vômito da própria questão, assim. E eu acho que ela abre umas frestas que possibilitam entrar. Eu acho que abre um convite assim maior. E eu fui um pouco acreditando nisso que foi acontecendo. E bom, é um pouco isso, assim. Então, assim, nem sempre eu tinha clareza, por exemplo, para chegar nesse painel aqui, nesse grupo. No livro já tinha uma ênfase na coisa do cabelo sendo uma coisa forte na definição, né, da raça e tal. No livro, tanto no livro quanto no livro de imagens de referência, eu achava incrível aquelas tomadas onde se passava por trás da pessoa, que era para ensinar a desenhar perspectivas, né, de costas. E aí, com ela, assim, ficou essa coisa super gráfica, eu também achei que era importante, assim, mas sempre era muito delicado, porque na hora que eu construía isso, tocava numa espécie de estereótipo sobre a raça, ao mesmo tempo que eu identificava que o projeto ele está falando sobre julgar e sobre ser julgado e sobre todo o problema em torno disso, era importante de algum jeito forjar essas situações para partir daí, assim, para retorcer por dentro, que é uma coisa que em outros projetos meus são sempre estratégias frequentes, assim. No museu, no Nego Bom, no Museu do Homem do Nordeste, você sempre tem uma coisa que quase parece estar provocando o público ali um pouco para se dizer por que é retratado assim, né? Assim, no Museu do Homem do Nordeste tinha um pouco disso também, assim, tipo assim, mas de novo o Nordeste é apresentado assim, quando ali as provocações eram outras que tomavam explicitamente essa estratégia. E aqui também, assim, parece que tem uma coisa sendo revista no ar e tem um debate inflamado assim no ar que um pouco foi diferente fazer esse trabalho no hoje. Assim, a gente vive episódios de censura graves, assim, à arte, à liberdade de expressão e
E também a gente vive todo um processo de revisão, né, de grupos, assim, de minoridade política, né, na verdade, assim, né, de todo um processo de reconhecimento de identidade, de fortalecimento de identidade e de questionar o lugar da fala, por exemplo, né, assim, que é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, nesse processo todo, porque para mim, assim, de algum jeito, assim, experimentar marginalidades outras, né, assim, me deixou completamente sensível a uma certa complexidade da ideia de marginalização. Então, assim, por mais que eu me reconheça como privilegiado, no sentido de que eu pude estudar, que eu nunca passei fome, mas eu venho de uma experiência de Nordeste, uma experiência pessoal que absolutamente me puxa para um monte de questões sociais e que eu me sinto parte de uma luta muito maior. E nesse sentido, assim, embora eu reconheça assim todo o movimento de força, de tomada de força, de questionamento da legitimidade da fala daqueles que tocam determinados assuntos, eu não me sinto desautorizado de algum jeito a estar junto, sabe? A estar junto, porque eu sinto minha sensibilidade ali. Mas foram questões fortíssimas para mim nesse processo. E acho que eu acho que agora que o projeto está lançado no mundo, tem uma coisa que são os retornos, né, as escutas, os feedbacks, assim, que me transformam radicalmente. E um pouco dessa segurada de onda, da responsabilidade de ter lançado uma coisa no mundo que é viva e que provoca sensações, que provoca, né, os próprios retratados, né, assim, a gente, né, aqui tem duas pessoas que participaram aqui, a Mônica e a Bia, assim, que fizeram parte desse processo de serem fotografadas num momento onde eu nem tinha tanta clareza exatamente de que forma aquelas fotografias iam. Então, assim, isso tem um voto de confiança fortíssimo, assim, e tem toda uma responsabilidade e toda uma relação ética com o assunto, com o fotografado, com aquilo que representa. Tem todo um constante, né, redigestão de como essa ética me puxa também. Então, para mim, os projetos eles me aproximam de questões que eu tenho, que eu me interesso, ou que eu me sinto, de algum jeito, sensivelmente urgente, mas eles são absolutamente lugar de aprendizado, eu acho. E também de processo e de um pouco, às vezes, bater a cara na parede e reformular e reaprender e passar a responder por coisas que a gente, né, às vezes comenta intelectualmente ou sente intelectualmente, mas na hora que você faz uma coisa, você está implicado diretamente com uma coisa. Eu acho que a arte faz um pouquinho isso e coloca no olho do furacão de um jeito diferente, assim. Na série do Museu do Homem do Nordeste tinha uma espécie de departamento que chamava Departamento de Ética e Culpabilidade, assim, que era como se fosse um departamento desse museu que cuidasse um pouco desse âmbito pessoal, público e dessa, né, que geria um pouco esses desconfortos e para mim é uma coisa que teve um pouco essa cara de humor, mas é uma coisa que absolutamente existe em todos os projetos. Eu acho que nesse ainda faz sentido. Acho que esse é um pouco um panorama inicial do projeto. Eu passo aqui a palavra para a gente continuar conversando.